Olá pessoal, trouxe mais um resumo para vocês. Dessa vez o resumo de hoje é do livro do Kenneth E. Hagin, A Fé é Real. Capítulo 1, Duas Espécies de Verdade. João 17,7 fala: a tua palavra é a verdade. Há duas espécies de verdade, a que tem por base, que declara a palavra de Deus, e a do conhecimento sensorial, fundamentado em nossos sentidos físicos, os quais nos dizem que algo é verdadeiro ou não. Não há problema em andar pela verdade do conhecimento sensorial, contanto que esta não contradiga a verdade da palavra de Deus. Mas, do modo como vivemos, tornamos-nos tão acostumados a crer no que o homem exterior nos diz que fica difícil mudar e andar pela verdade contida na palavra de Deus. Aqui ele vai falar como quando nós temos duas verdades que elas batalham entre si, muitas vezes. Por exemplo, você sente um sintoma no seu corpo de enfermidade. Essa é uma realidade natural, mas também existe a realidade da palavra, que é, pelas suas pisaduras, pelas pisaduras de Jesus, vocês foram curados. E o que acontece? Entra em choque, porque como é que eu estou curado se eu estou sentindo essa dor? E aqui ele fala o seguinte, que quando nós temos a realidade natural indo de encontro com o que a palavra fala, nós devemos ficar com o que a palavra fala. Aí ele conta sobre a situação dele que, mesmo depois dele ter orado por um senhor que estava com reumatismo há mais de 20 anos, 8 meses depois, esse senhor teve esse reumatismo de volta no corpo dele. E ele foi falar para o Kenneth Hagin: olha, bicho, voltou, viu? Aí, no minuto, ele contando aqui, né? No minuto em que a dor atingiu seu corpo, o Senhor disse, no caso, o velho falou: pensei que estava curado, mas acho que não estou. E agindo dessa maneira, ele abriu uma porta para o diabo voltar. Conversei com ele por um tempo, ensinando-lhe que se a dor voltasse, ele devia resistir-lhe, porque ela era do diabo. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4,7. A maioria das pessoas que não foram ensinadas na palavra estão procurando por alguém que possa fazer a oração da fé por elas, a qual pode libertá-las temporariamente. No entanto, a incredulidade acaba por anular os efeitos dessa intercessão. A pessoa ela recebeu a oração ali naquele momento para cura. Naquele momento, naquela unção de cura, ela foi curada. Mas ela chega em casa, Satanás joga um dardo inflamado. Joga o sintoma de novo. A pessoa fala: eita, não fui curado não, voltou. Com a sua confissão, você desfez tudo aquilo que a fé tinha operado naquele momento. Aí ele diz aqui, né, que tem havido críticas sobre as reuniões de cura em massa, porque em muitos casos as curas não permanecem. E isso é verdade porque onde a fé em massa está presente, as pessoas são ajudadas temporariamente. Contudo, para manter a cura, elas devem continuar a se alimentar da palavra de Deus. Porque Satanás, ele vai tentar roubar a cura das pessoas. Ele vai tentar roubar qualquer coisa que nós tenhamos recebido de Deus. A cura, a prosperidade, a salvação, tudo. A palavra fala que ele é um ladrão que vem apenas para roubar, matar e destruir. Muitas pessoas são como um homem que me disse: pensei que o Senhor tivesse me curado, mas acho que não. Acredito que se Deus faz algo, está feito. Se o Altíssimo curar, você está sarado e não perderá a cura. Entretanto, no livro de Apocalipse, lemos que Jesus apareceu em visão a João na ilha de Patmos, dando-lhe a seguinte mensagem para uma das igrejas: guarda o que tens. Apocalipse 3:11b. Nesse caso, ele estava dizendo: guarda a tua cura. Você tem a sua parte a cumprir, porque existe o lado do homem interior e o lado de Deus para cada batalha e vitória. O Onipotente prometeu aos filhos de Israel a terra de Canaã, mas ele também disse: todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso. Em essência, o Criador declarou: eu irei dá-la a você, mas você terá de tomar posse dela. O vocábulo crer é um verbo, uma ação. Crer no sentido bíblico significa tomar ou agarrar. Crer no Senhor significa tomá-lo em tudo que as Escrituras declaram que Ele é. É tomá-lo como seu Salvador. Crer em Jesus como aquele que cura significa tomá-lo como aquele que irá restaurá-lo. O homem pode dizer: creio na salvação, mas nunca ser salvo. Pode declarar: creio que Jesus é o Filho de Deus, porém morrer e ir para o inferno. Pode afirmar: acredito que o novo nascimento é bíblico, no entanto, nunca realmente nascer de novo. Da mesma forma, pode dizer: creio na cura divina, porque viu alguém ser restaurado ou leu sobre isso na Bíblia. Mas isso não significa que você tenha recebido a sua cura. Você também tem de tomar Jesus como aquele que sara. Quando nós cremos, nós agimos. Então, tendo agido, colhemos o que se chama fé. Nós damos um passo e assim chegamos a um objetivo.
Isso é fé, é chegar. Crer, então, é agir pela palavra de Deus. Assim, a fé é tomar atitude pela palavra. E duvidar é recusar-se a agir de acordo com o que as Escrituras declaram. Por meio dos sentidos, pela verdade natural humana, uma pessoa percebe que está enferma e sente dor ou possui alguma doença. Mas a palavra de Deus revela que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. E pelas suas feridas fomos sarados. Não é a palavra de Deus igualmente verdadeira sempre? Não é igualmente verdadeira quando você possui enfermidade e sofrimento ou quando você está bem? Ela não é verdade sempre? Acreditando no que seus sentidos naturais lhes contam, você diria: não estou curado, estou doente. Porém, crendo na palavra do Senhor, você pode dizer: sou curado pelas suas feridas. Capítulo 2. Duas espécies de fé. Aqui ele vai falar sobre a fé de Tomé, que Tomé disse, depois que Jesus ressuscitou, falou para os outros discípulos: olha, eu só acredito se eu tocar aqui, do lado dele, se as minhas mãos tocarem as feridas, aí eu vou crer. E em contraste, nós temos a fé de Abraão. Abraão, patriarca da fé espiritual, ele creu contra toda a esperança. Ele teve uma atitude que humanamente era impossível de ser realizada. Ele tomou a atitude de crer que ele, mesmo sendo velho, que a esposa dele, que não menstruava mais, que já tinha passado do tempo de engravidaria e teria um filho. E Abraão, ele creu sem antes tinha ouvido nada a respeito. Ele não tinha ouvido sobre uma pessoa estéril que tinha tido um filho. Ele creu que o Senhor era poderoso para trazer à existência aquilo que não existe. E a bênção de Abraão, e por conta disso, Abraão foi justificado através da sua fé, e essa bênção não nos alcança porque todos nós somos filhos de Abraão. Em Gálatas 3,14, diz: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. E essa bênção, ela era tripla, que era espiritual, física e material. Deus disse aos descendentes de Abraão, e essa foi a aliança que ele tinha feito com o patriarca, que eles podiam ter a bênção nas áreas espiritual, física... espiritual, física, saúde ou cura, e material, prosperidade financeira. Ou então eles poderiam receber a maldição, a qual inclui enfermidade, pobreza e por aí vai. Mas os cristãos não estão debaixo de maldição, pois Gálatas 3,13 declara que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Quando algumas pessoas sentem que estão salvas, então creem que possuem a salvação. O mesmo é verdade no que concerne às respostas de oração. Alguns dizem: sinto que Deus me ouviu. Eles acharam que, já que se sentiram melhor e foram reanimados de um espírito, essa era uma indicação de que o Onipotente os ouviu. O Senhor, entretanto, não nos ouve só porque sentimos que Ele o fez, mas porque cremos no que Ele declara em Sua palavra sobre o assunto. Tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos concederá. Naturalmente, não podemos orar e nos comunicar com Deus sem nos sentirmos melhor. É lógico que vamos nos sentir melhor, mas nós não podemos basear a nossa fé, a nossa convicção de que Deus nos ouviu ou de que Deus nos respondeu por uma sensação, por um sentimento. Se toda a nossa vida ela for voltada, baseada no que os nossos sentimentos falam, nós vamos ter uma vida cristã muito rasa, porque a palavra de Deus diz que o justo ele vive por fé e não por vista, não pelo que os sentidos falam, não por aquilo que ele vê. Por isso que é muito importante nós começarmos a praticar essa disciplina de se manter firme na fé e na oração, independente se a gente sente ou não sente. A gente não precisa esperar sentir alguma coisa para levantar as nossas mãos, adorar o Senhor, sentir vontade para ler a palavra. A gente só vai. A fé é real em Deus. A fé é real em Deus. Aqui o coração possui, crer na palavra de Deus, não importa qual seja a evidência física. O problema de várias pessoas é que elas querem a manifestação do lado de fora, antes de crer interiormente. No entanto, a fé não funciona desse jeito. Primeiro você coloca o pé, depois coloca o chão, primeiro você crê e depois você recebe. E tais pessoas deixam os sentidos físicos dominá-las. Elas não creem, muitas vezes, na maioria das vezes, elas não creem que o Senhor fará aquilo que está na sua palavra, a não ser que elas sintam algum princípio de alguma coisa mudando.
Aquele que busca a cura deveria olhar para a palavra de Deus, não para os seus sintomas, e dizer: sei que estou curado, porque a palavra do Senhor declara que pelas feridas de Jesus estou sarado. No entanto, não lhe fará bem dizer isso, ao menos que em seu interior você creia. Se realmente crer de todo o coração e confessar isso com a sua boca, a bênção do Senhor virá sobre a sua vida, porque em verdade vos digo, qualquer que disser e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Marcos 11, 23. E não adianta você falar: Senhor, eu creio que estou curado pelas feridas de Jesus, se dentro do seu coração existe parcialidade, existe dúvida, existe ser. É preciso crer. O apóstolo também declarou, o apóstolo Paulo: eu subjugo meu corpo e reduzo a servidão, para que pregando a outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. 1 Coríntios 9, 27. Observe as palavras de Paulo: eu subjugo meu corpo. O eu é o homem interior, o verdadeiro Paulo, o qual é nascido de Deus. O apóstolo Paulo: eu o reduzo, seu corpo eu o reduzo. Seu corpo não é você próprio, mas a casa em que você habita. Ou seja, você só é a carcaça aí. Mas o seu eu interior é o seu verdadeiro eu. Se o corpo fosse Paulo, Paulo teria dito: eu me subjugo. Mas ele disse: eu o subjugo. E não permita, em outras palavras, ele não deixava o corpo governá-lo. E não permitia que os seus sentidos o dominassem. Paulo estava dizendo a mesma coisa que Smith disse muitos séculos mais tarde, usando a terminologia diferente: não sou movido pelo que sinto, não permito que meus sentidos me dominem, sou movido apenas pelo que creio. Se você puser seus sentimentos em primeiro lugar, então dará prioridade também ao seu corpo, porque o sentimento é a voz do corpo. Se duvidar disso, espere até que o telefone toque a 1h da manhã e você tropece quando se levantar para atendê-lo. Você saberá que o sentimento é a voz do corpo. Muitas pessoas colocam os sentimentos em primeiro plano, a fé nos próprios sentimentos em segundo e a fé na palavra de Deus, se ela ainda tiver espaço, em último. Reverta a ordem. Põe a palavra do Senhor em primeiro lugar, a fé na palavra em segundo e os sentimentos por último. Lembre-se, o sentimento é a voz do corpo, a razão é a voz da mente, mas a consciência é a voz do espírito. Tem que trabalhar, é disciplina, a gente vai afinando aí o nosso ouvido com o céu. Agir pela razão em vez de confiar nas Escrituras significa confiar no braço do homem, em vez de depositar a fé na palavra. Naturalmente, há muitos exemplos de que devemos agir pela razão, mas me refiro a circunstâncias nas quais a razão contradiz a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus é colocada em crédito por nossos sentimentos, a gente rejeita. Como diz a palavra: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Seja todo sentimento mentiroso e Deus verdadeiro. Senhor, eu vou ficar com a tua palavra. Eu estou aqui com esse sintoma aqui de enfermidade, Pai, mas eu creio que eu sou restaurado pela tua palavra. Eu creio que a tua cura está sobre a minha vida. E a cura vai se manifestar. Mas não é bem assim, mas eu não creio assim. Então, se você não crê assim, aí você vive da maneira que você crê. É como disse a nossa saudosa salmista Ludmila Ferber: cada um anda na luz que tem. Se essa é a luz que você tem, então segue o baile. Capítulo 3. Duas espécies de incredulidade. Há dois tipos de incredulidade. Em primeiro lugar, existe aquela que está na falta de conhecimento. Muitas pessoas não creem porque elas não conhecem. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E existe o outro tipo de incredulidade, que é quando você é uma pessoa rebelde. Você já ouviu a palavra do Senhor, você tem conhecimento, mas você simplesmente não quer obedecer, não quer ouvir. Como as pessoas de Hebreus 4:6. Aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Uma outra tradução dessa passagem diz: eles não entraram por causa da sua desobediência. A desobediência substitui o termo descrença. Eles não entraram porque não se deixaram persuadir. A concordância de Strong, lá na Bíblia, lista um número de diferentes possibilidades de tradução para essa palavra grega: descrença, desobediência e falta de persuasão. Em Hebreus 4:11, lemos a seguinte advertência: procuremos, pois, entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Os filhos de Israel sabiam o que Deus dissera, mas eles não puderam ser persuadidos a agir. Eram culpados de incapacidade de se deixar convencer, a qual na Bíblia também é chamada de incredulidade. Eles possuíam um conhecimento da palavra de Deus,
mas não ficaram convencidos a agir sobre ela, nem estavam desejosos de permitir que ela os governasse. Porque existe também aquele momento, e muitas vezes eu já falei, olha, Senhor, eu sei que a tua palavra fala isso, mas eu não estou conseguindo crer. Aí, meu irmão, você vai começar a orar em línguas, vai queimando essa incredulidade e vai declarando a palavra até você chegar no ponto que você está declarando, não declarando para crer, mas você crê e por isso declara. Crer é um ato da vontade. Podemos agir de acordo com a palavra se quisermos. A desobediência é uma atitude de não estar disposto a ser persuadido pela palavra. E outra, você não precisa esperar sua emoção voltar-se para crer na palavra. Senhor, eu creio no meu espírito. A minha mente aqui ela está vagando, mas eu creio no meu espírito, logo eu vou agir de acordo com a tua palavra. Porque você está dizendo, eu vou jogar essa rede mais uma vez. Então, ou a incredulidade é a ignorância em relação à palavra, ou é a propriedade de tomar algo, ou é a propriedade de tornar alguém não persuadível para agir pela palavra. A cura para a primeira condição de incredulidade é o conhecimento, e para a segunda, a obediência. Ao tratar do assunto da incredulidade, também devemos olhar algo bastante similar a ela, que é a concordância mental. A pessoa ela concorda com a mente, não, Jesus é aquele que cura, Jesus é aquele que restaura, eu confio no Senhor. Mas só que o que acontece? Na hora que a pessoa, eu creio que a palavra de Deus é inspirada por Deus, mas na hora que é para agir, não age. Crê apenas de boca, concorda. Não, eu creio que Jesus cura, eu creio que Jesus é poderoso, eu creio, mas na hora que é para agir, não age. Como você pode dizer se uma pessoa está realmente crendo em seu coração ou se está apenas concordando mentalmente? O concordante mentalmente dirá que a Bíblia é verdadeira, mas ele não agirá segundo a Bíblia. Fé é agir com base na palavra de Deus. Declarar que a Escritura Sagrada é verdadeira, dizer que o Altíssimo não poderá nem deixará de nos ajudar no tempo de crise, mas voltar-se para o mundo pedindo ajuda é um assunto sério. Isso abre a porta para o engano e a derrota pelo inimigo, porque as Sagradas Escrituras declaram que Satanás é o Deus deste mundo. Se realmente cremos naquilo que o Pai nos declara, ficaremos tão firmes quanto as nuvens encobrem nossa vida, como quando estivermos com o sol brilhando. De fato, podemos rir dessas situações. Mesmo com nossa dispensa, nossa agenda vazias, podemos dar risadas disso e não ficamos perturbados, porque conhecemos a palavra. Quando você tem $100 em uma carteira, em uma boa conta bancária, é fácil dizer, louvado seja Deus, Ele sempre supre todas as necessidades, Ele não é maravilhoso? Sinto como se pudesse crer nele para qualquer coisa. Mas quando a conta bancária está zerada e a carteira vazia e as contas o encaram, a questão é diferente. Porque é muito fácil você crer para a cura quando você não está sentindo nada. E é muito fácil você crer para a provisão se você está com a sua conta cheia de dinheiro. A mesma coisa é verdadeira na tua conta é cura. Talvez você consiga suportar alguns sintomas, mas não é tão fácil aguentar quando sente dor. Na ausência de sintomas ou dor, não é fácil dizer, graças a Deus pela cura. Acredito que Ele levou minhas enfermidades e retirou minha doença, e pelas suas feridas sou sarado. No entanto, não é simples declarar isso quando está com dor. No entanto, a palavra de Deus não é igualmente verdadeira, tanto em uma ocasião como a outra. Ou seja, quando você tem tudo e você declara, o Senhor é aquele que me provê, não é tão verdadeira essa declaração quando você também está no momento de dificuldade? Não é tão, se ando por vista, pelo que meus sentidos físicos me dizem, eu diria, não estou bem, não estou curado. Entretanto, andando por fé, sei que estou curado em nome de Jesus. E por que eu tenho essa convicção? Porque a palavra de Deus me diz. Mas está doendo, mas a palavra me diz isso. Mas eu não sou amado, mas a palavra diz que eu sou amado pelo Pai. Mas eu me sinto rejeitado, e a gente recorre à palavra. E a gente vai vencendo essa batalha da fé com o escudo da fé, que é a palavra. Entendeu? Com a espada do Espírito, que é a palavra, e o escudo da fé. Capítulo 4. Inimigos da fé. 1 Timóteo 6,16 fala, milita a boa milícia da fé, tome posse da vida eterna, para a qual também fostes chamados, tendo já feito a boa confissão diante de muitas testemunhas. E aqui ele vai falar alguns impedimentos para a fé. O maior impedimento para a fé é a falta de conhecimento na palavra de Deus. Porque o que acontece? Se você não crê que a palavra de Deus ela é verdadeira, como é que você vai, ou você não sabe o que está escrito nela, como é que você vai crer aquilo que o Senhor tem para você? Não vai. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Todos os adversários
dela estarão conectados, de alguma maneira, com a nossa falta de conhecimento na Escritura Sagrada. Esse povo perece, o Senhor falou, por falta de conhecimento. Um dos mais proeminentes inimigos da fé contra a qual todos lutam é o senso de falta de valor. Porque se você sente que você não tem valor, logo por que Deus iria curar você? Ou Deus iria prover algo para você? Ou ia trazer alguma bênção para você? Se você é uma pessoa tão desprezível, uma pessoa que não tem valor, então você chega para Deus já não com a atitude de filho, mas de mendigo. Porque fica aquelas vozes na sua cabeça, Satanás também dando pilha. Eu não sou bom o suficiente, eu não sou bom o suficiente, eu não sou bom o suficiente. E uma vez, Satanás atacando a mente do Kenneth Hagin, ele leu aquele texto que fala, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Aí ele se perguntou, será que Deus, ele fez uma nova criatura, aí fez uma criatura indigna, ele faria uma nova criatura que não fosse boa o suficiente para ficar em sua presença? Nosso valor é Cristo Jesus. Parece muito melhor nele do que qualquer outra forma. Essa é a maneira com que o Altíssimo me vê, nele, e ele não me vê realmente, ele olha para Jesus e me vê em Jesus, como acabamos de ler. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quando aprendi essa verdade, um passo gigantesco foi dado em direção à liberação da minha fé, de receber a cura física. Um outro inimigo da fé, a razão pelo qual temos tantas pessoas derrotadas na vida espiritual, é que as pessoas aceitam um substituto para a fé, ou seja, a esperança. E ficam, não, mas eu creio que um dia Deus vai me curar, eu creio que um dia Deus vai prover, eu creio que um dia Deus vai salvar, eu creio que um dia Deus vai fazer isso. E trocam a fé pela esperança. Tem um livro aqui no canal do Kenneth Hagin que é O que é a Fé? E ele vai falar logo no começo o que não é a fé, que a fé não é a esperança. Nós temos a esperança para coisas futuras, como por exemplo, a fé na volta de Jesus, a esperança na volta de Jesus. E por que não é a esperança? Porque nós não podemos exercer fé, porque fé é para aqui agora. Não podemos exercer fé, Jesus, você vai voltar agora, eu creio que agora você vai voltar. Não, é uma esperança, é o que vai acontecer. Mas se há coisas na palavra de Deus que fala que nós vamos receber agora, a gente toma posse. O Senhor já fez tudo o que era necessário para nos curar, para nos redimir, para nos salvar, para nos prover. Está tudo ali na cruz. A gente só acessa isso daí pela fé. Coloque a sua crença em conformidade com o que diz a palavra de Deus e para de esperar. Você diz, creio que receberei a minha cura. Tenho fé no fato que o Altíssimo irá curar-me. Em outras palavras, isso significa que você pensa que o Senhor ainda não fez algo. Você desconsidera o que foi feito ali na cruz. Por que você pediria para alguém fazer aquilo que já foi feito? Ou seja, só porque você não está sentindo, você não está vendo, é desconsiderado aquilo que foi realizado na cruz. O que foi realizado na cruz, o que está escrito na palavra, tem que ser tão real para a gente, essa realidade tem que ser tão viva, tão latente, que não importa. Não importa o que estou sentindo, ou o que eu estou achando, ou o que eu não estou sentindo, é isso que vai governar a minha vida. Porque nós andamos por fé e não por vista. Um outro inimigo da fé é a dúvida. Em Tiago 1,6,7 fala, se você for pedir uma coisa a Deus, peça com fé, mas sem duvidar, porque aquele que duvida é como a onda do mar. E não penso essa pessoa inconstante que receberá coisa alguma do Senhor. E às vezes nós nos perguntamos, poxa, só porque eu não estou recebendo? É a mente dividida, como a onda do mar. A onda vem, a onda vai. Ou você toma bom, então eu estou curado, depois eu não estou. Aí você vai bambeando em dois pensamentos. Não tem como a gente permanecer na fé, cocheando em dois pensamentos. Uma fé vacilante não funcionará. Ao tomar sua posição, não duvide. Aprendi cedo a assumir minha posição dizendo, creio que recebo, e nunca me mover daquela posição, mantendo firme aquela confissão. As maiores batalhas já realizadas não aconteceram no mar, no mal ou nos campos de batalhas do mundo. Elas foram empreendidas no espírito humano. Depois que recebi minha cura, que eu tive o problema da deformidade no coração e, se não me engano, no sangue também, alguns sintomas cardíacos alarmantes tentaram voltar para mim. O diabo queria trazer à minha mente tudo que meus médicos já tinham dito a respeito da minha condição cardíaca. Eu sabia que aqueles sinais podiam significar a morte, mas nunca cedi 1 milímetro. Eu não discuti o problema com pessoa alguma. O adversário continuava a me dizer, você não vai conseguir, você vai morrer, lembre-se do que o médico falou. E ele dizia, eu vou lembrar o que a palavra disse. Tem o Smith Wigglesworth, ele estava passando por uma enfermidade, e o diabo me disse, tu vai morrer, viu? Se tu não procurar um médico, tu vai morrer. Aí ele disse, então eu vou morrer, porque eu prefiro morrer crendo
que eu já estou curado, do que viver duvidando. Por aí vai. Aí o Kenneth Hagin fala: eu havia me recusado a duvidar. Então, caro leitor, saiba que a fé vacilante é o inimigo que irá derrotá-lo nas batalhas da vida. Frequentemente perguntamos-nos por que é tão difícil crer em Deus e militar a boa milícia da fé, sobre a qual Paulo escreve em 1 Timóteo 6,12. É porque, galera, nós somos rodeados de uma atmosfera antagônica nesse mundo. Tudo que nós vemos, tudo que ouvimos, inclusive muitas vezes na igreja se distancie de Deus, não creia em Deus, dê o seu jeitinho. Não, você faça que eu te ajudarei, você escolher a parte do Senhor. Somos cercados pelas correntes de incredulidade, as quais são sutis, que nos podem dominar antes de recebermos o que está acontecendo. Tais correntes são tão persistentes que só uns poucos se levantam acima delas. A fé dá alicerce às coisas que não se veem. A fé transforma a esperança em realidade. Age face à evidência contrária. A Bíblia faz a seguinte afirmação concernente a Abraão: creu a saber Deus, ele creu a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama a existência o que não existe. O Senhor Jesus disse em Marcos 11:24, aquele tremendo texto clássico sobre a fé: por isso vos digo que tudo que perdeis orando, crendo que o recebereis e tê-lo-eis. Ou seja, primeiro a gente crê e depois a gente recebe. Se nós tomarmos essa atitude de colocar a palavra acima de tudo, a fé ela vai se tornar real. Porque se não for para ser real, se não for para viver um evangelho que funcione, e aqui a gente falou sobre cura, provisão, prosperidade, mas em qualquer área da nossa vida. Qualquer área da nossa vida. Se o evangelho não se tornar real, então do que adianta? É uma fábula. Só que o evangelho não é uma fábula. Nós precisamos viver a realidade da fé na nossa vida. Se você é uma pessoa que teve uma infância difícil, que você passou por problemas, que hoje você é uma pessoa que quer agradar todo mundo, que tem problemas de dependência emocional, codependência, seja mais lá o que for, a palavra, ela tem o poder de tirar dessa situação. A fé, ela tem o poder de tirar dessa situação. Todas as vezes que você sentir que não vou conseguir, não vou sobreviver, você levanta: Senhor, muito obrigado, porque em Ti eu tenho ousadia. Você me deu um espírito de intrepidez e não de medo. Eu sou ousado e de domínio próprio. Eu tenho domínio sobre as minhas emoções, o Senhor que me governa. E aos poucos você vai limpando. Vai limpando o seu coração com a palavra é a água. Você vai se entregando ao Espírito Santo, se rendendo. E Ele vai fazendo uma limpeza no seu interior para a glória dele. Mas nunca esqueçam, a fé é real e a fé funciona. E quando parece que não está funcionando, ela já está operando em nós. E é isso aí, pessoal. Sejam abençoados na prática da palavra. Valeu, partilha.